somewhere over the rainbow. E aí, pessoal? Bom, resolvi fazer essa live para contar um pouquinho para vocês sobre a técnica da vitrofusão. Toda vez que eu falo que eu trabalho com vitrofusão, uma das técnicas que eu trabalho, as pessoas ficam confusas e perguntam o que é a vitrofusão. Daí eu falo, é uma técnica de trabalho com vidro. Então você é vidraceira? Não, na real, os vidraceiros e as vidraçarias são os meus melhores e maiores parceiros, porque são os fornecedores da matéria-prima com a qual eu trabalho. O artista vidreiro é quem faz vitrofusão é o artista vidreiro. Então essa é a minha arte, eu trabalho com vidro. Aí também surgem dúvidas, mas daí o que você faz? Você faz pratos tipo pirex, essas coisas? Na real, a matéria-prima do vidro nos dá uma gama infinita de possibilidades. Desde, por exemplo, fazer uma bijuteria, como esse anel que está feito com vidro e uma amarração de arame, a joias ou semi-joias como essa, que está feito com fios de prata, realmente os pratos utilitários, que seria o que se assemelha aos pirex. Dá para fazer projetos para arquitetura, engenharia, dá para fazer revestimento, dá para fazer outros tipos de utilitários, esculturas, troféus, enfim, dá para fazer uma gama enorme de possibilidades, né? Utilizando essa matéria-prima que é maravilhosa porque é infinitamente reciclável. E eu acho que é uma das coisas que a gente também precisa pensar quando a gente está trabalhando, né? Cuidar um pouquinho o planeta. E eu vou convidar vocês então para vocês verem alguma das possibilidades aqui do Sítio das Artes, que é onde fica o meu ateliê. Então, agora a gente está aqui do lado de fora da entrada do Sítio das Artes. Essa nossa entrada ela foi feita com a seguinte ideia. Quando eu faço as amostras para os clientes, para as empresas, geralmente vão sobrando, né? Uns pedacinhos de uma cor, pedacinhos de outra. E um dia arrumando o ateliê eu percebi que eu estava cheia, com caixas cheias de cores, com um monte de logos, um monte de coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma arrumadinha ali na entrada do sítio. A gente está na rua, por isso o barulho, tá? Os carros passam bem na entrada mesmo do Sítio das Artes. Ficou tão legal o reaproveitamento, como eu falava para vocês a questão da natureza, que a natureza agradece a gente fazer o reaproveitamento. As pessoas param aqui fora para tirar fotografia. Às vezes eu penso que vão tocar a campainha e não, estão tirando foto porque acham interessante. Aqui o que eu fiz? Aproveitamento total de material. Juntei todos os pedacinhos de vidro que ficavam de entregas de pedidos, de troféus, enfim, de modelos. Recortei, alguns nem precisei recortar e fui fazendo o painel aqui fora. Depois fiz um paisagismo, eu mesma arrumei ali embaixo as bromélias, enfim. E essa é a entrada do Sítio das Artes. Agora do lado de dentro do sítio, vamos ver se tem um pouquinho menos de barulho. A gente escolheu um dia bonito, mas parece que todos os carros resolveram passar aqui na frente hoje. Bom, do lado de dentro do muro, eu aproveitei também peças de testes, peças que eu fazia e que eu achava que de repente não tinham passado pelo controle de qualidade, para decorar os muros. Como eu tenho vários metros de muro, eu consigo brincar bastante. Aqui, por exemplo, eu utilizei um vidro grosso. Esse vidro foi um vidro que eu ganhei, que foi um vidro também que foi um vidro de descarte, todos eles uns vidros bem grossos, e eu quis ver como é que ele se comportava e quis fazer um teste de temperatura, para ver qual era a temperatura que eu precisava fazer as fornadas, enfim. E utilizei aqui embaixo, vocês vão ver no outro painel mais adiante que dá para perceber bem o trabalho. Eu fui numa feira de arquitetura na Fiergues, aqui em Porto Alegre, e eu vi uns revestimentos plásticos que eles usam na parede bem interessantes. E a gente ganhou, a gente queria ver como é que funcionava e nós ganhamos umas amostras. E dessa amostra, desse revestimento plástico, eu fiz uma matriz de gesso. E com esse gesso eu preparei as peças e ficou bem interessante. As outras ali mais de cima vocês vão poder ver melhor o desenho. Peguei umas madeiras também que eram de resto de obra, que eram madeiras de demolição, passei o verniz e fizemos esses painéis. Essa aqui a gente fez com uma curva diferente, também era a estrutura que a gente usou era uma estrutura de ferro que tinha uma inclinação para fazer o teste também da curva de tempo. Aí caminhando ali mais para trás, aqui ó, eu vou juntando janelas velhas. Essa aqui eu estou preparando uma escultura de vidro para colocar aqui que ainda não ficou pronta. E essas orquídeas maravilhosas agora no
belíssimas, maravilhosas e compõem bem o nosso cenário. Assim como eu fiz ali fora, que eu juntei os pedaços das amostras que iam ficando, aqui também eu faço a mesma coisa. Essas peças aqui, elas inicialmente foram feitas como luminárias e aí aqui eu transformei em vaso. Eu colei um fundo atrás, colei um fundo embaixo e agora elas estão sem as plantas porque as plantinhas morreram agora no verão. Mas eu coloco plantas aquáticas aqui, eu encho de pedra e coloco as plantinhas penduradas. Se eu não quisesse fazer assim, se eu quisesse ter aproveitado só essa parte, eu poderia ter colocado iluminação e aproveitar o formato como luminárias externas com uma iluminação bem bacana. Depois aqui também, ó. Essas peças de ferro são sobras de uns troféus que eu fiz. Aí eu peguei a madeira, peguei pedaços de vidro também, fiz toda essa composição. É tudo reaproveitamento. Vocês vão observar que eu uso venezianas, os caquinhos de vidro dos mosaicos também, são todos os caquinhos que vão sobrando. Aqui mais peças como aquela que estavam ali. E nessa parte daqui eu tenho outras esculturas, né? Às vezes eu faço mandalas com estrutura de ferro e aproveito, eu tiro a estrutura de ferro e depois aproveito para colocar tudo nos muros. Como eu falei, eu tenho bastante muro, então dá para brincar bastante, né? Aqui, ó, mandei fazer uma estrutura para pendurar ferramentas, enfim, mais janelas, mais florzinhas de vidro. Nesse estudo que eu fiz aqui, eu queria utilizar um material que eu nunca tinha utilizado. Isso aqui é uma técnica de espelhamento em frio. Eu não uso nitrato de prata, eu achei bem interessante. Eu fiz uma fusão de um vidro plano a 800 graus, utilizei essa estrutura que está por baixo, é um relevo que eu fiz com um arabesco de inox. E aí quando eu tirei eu fiz a pintura em frio. Essa tá feita com a técnica do espelhamento e essa tá feita com uma tinta dourada e uma tinta prateada, também pinturas a frio. Eu nunca tinha usado, foi um teste que eu fiz, gostei, achei bem interessante. Vocês viram que eu aproveito o muro para ter também uma espécie de mostruário, né? Às vezes as pessoas quando chegam querem fazer curso, eu digo, tá, vamos bora dar uma olhadinha no muro para vocês verem as técnicas, né? Aqui mais aproveitamento, ó, de mosaico. Aí eu utilizei várias técnicas. Sou fanática pelas suculentas, vocês vão ver suculentas em todo o sítio. São fáceis de cuidar, são muito lindas, eu adoro. Depois aqui, desse lado a gente também tem outras peças, outras mandalas. Essas peças elas participaram de uma exposição que eu fiz há uns anos atrás, não me lembro o ano que foi, uma individual que eu fiz na Casa de Cultura ali de Bento Gonçalves. E aí eu fiquei com algumas peças foram vendidas, eu fiquei com algumas e quando eu cheguei aqui eu digo, vou levar para o muro. Também são peças feitas com dois vidros de 3 milímetros e eu fiz essa composição bem colorida, imitando um estilo de arte marajoara. Para quem conhece a região, vai lembrar bem das cores que são bem típicas da arte indígena daquela região, que casualmente eu sou de lá, sou paraense, né, gente? Então tem que prestigiar a terra da gente. E aí aqui é a mesma técnica que eu usei ali naquele, só que eu não fiz o espelhamento. Eu deixei o vidro grosso, transparente, olha só, usei o arabesco inteiro. E nessas aqui, nesses fundos que eu utilizei para o vaso, é a trama que eu falei para vocês que a gente utilizou lá na frente. Eu não sei se dá para ver por causa do reflexo do sol. Ela parece uma trama de cesta. Fica muito bacana esse trabalho. Aí a tinta, o esmalte que a gente usa para trabalhar no vidro, ele é um esmalte bem interessante. A gente tem esmalte transparente, a gente tem opalina e a gente tem um fantástico que produz bolhas. Mas ele só produz bolhas estando entre dois vidros. Aí eu peguei essa janela velha, eu tenho um hábito muito feio, eu ando na rua, vou parando, vou juntando coisa, acho um container assim, uma boqueta dessas, eu paro e digo, vamos parar para juntar, para ver o que tem pra gente aproveitar. E essa janela foi pega assim na rua, tá? Ela abre e fecha, né? Eu acho que fica bem
interessante. E aqui eu trabalhei com essas tintas que produzem bolhas, como eu falei para vocês, olha. A tinta, o esmalte fica entre 2 vidros para produzir essas bolhas. Eu adoro essa tinta. Acho muito legal. Bom, aí aqui continuando, aqui são só os moldes também, que às vezes os moldes que a gente usa para trabalhar com vidro, a gente pode trabalhar com um gesso, a gente pode trabalhar com biscoito cerâmico, só que às vezes os moldes acabam que vão rachando com o tempo, enfim. Os que quebram eu remendo, pinto e trago para fora. Então isso aqui também são moldes que anteriormente eu utilizei para fazer os pratos, as peças utilitárias de vidro, que ao quebrarem eu trouxe para fora e utilizei como fundo para os vasos das suculentas. Aí aqui mais adiante a gente tem mais mandalas e mais peças de vidro. Essa mandala, ela foi feita, são 2 vidros de 3 milímetros, também com recorte interno, que é um recorte bem difícil de fazer. Todas essas aqui são perfurações, tá? Feitas com broca diamantada, que é o material que a gente usa para perfurar vidro. E aqui adiante eu tenho as peças, são 2 totens. Eu expus essas peças, inclusive elas ganharam menção honrosa na exposição da AGAPA, que é a Associação Gaúcha de Pintura Artística, que tem vários segmentos e um deles é o vidro. E foi uma homenagem a Clint. Então aqui eu trabalhei com vidro nacional, com vidro importado. As peças grandes foram feitas no forno grande e essas pequenininhas aqui, que eu trabalhei com vidro importado, eu trabalhei num forninho que a gente chama de mufla e pasmem. É um forninho que a gente faz queimas no forno de micro-ondas. É fantástico. A gente faz umas peças de vidro como essa no mesmo tempo que a gente usaria para fazer arroz. E a gente faz raku, faz adesivagem com canecas, pinta porcelana e queima aí, é fantástico. Aí, bom, isso aqui é de cerâmica, é para botar orquídea, mas no momento está sem nada. Essa aqui também é uma técnica que a gente trabalha de vidro, com sobreposições de vidro, um fundo de uma cor, a parte da frente com outra cor e a gente faz um tipo de canetado, fica bem bacana. Trabalhei com as folhas as costelas de Adão, que são bem, eu adoro, vocês vão ver costela de Adão em muitas coisas aqui no ateliê. Eu costumo pegar as costelas de Adão na rua, as faço de cimento e também trabalho a costela de Adão de gesso e depois coloco um vidro sobre essa peça de gesso e modelo o vidro igualzinho a uma folha natural. Agora a gente está nos cantinhos que a gente mais gosta nos dias de curso. A gente senta aqui para tomar chimarrão, é muito gostoso. Essa parte aqui do muro eu decorei com alguns totens também que fizeram parte da exposição essa de Bento Gonçalves. E depois em todo o resto do sítio, eu vou continuar mostrando para vocês, a gente tem cantinhos assim, a pá que o jardineiro usa, que ficou enferrujada, que não dá mais para trabalhar, a gente pega essa pá, a gente pinta, recicla, monta um mosaico, enfim. O lema aqui no sítio, além da gente criar muitas coisas, é a gente não jogar fora, a gente não ter desperdício, a gente aproveita tudo. Aproveitamos coisas de casa, aproveitamos coisas que a gente cata mesmo na rua, coisas que a gente vê, bota o olho, a gente já vai se acostumando, né? Bota o olho e já vê aquilo ali, olha, aquilo ali dá para fazer um trabalho bem bacana. Depois ali do lado da piscina eu vou mostrar para vocês alguns mosaicos que a gente fez também com gérberas que ficaram bem legais. Essas são as gérberas que eu falei para vocês que eu amo. Elas são todas feitas em vidro, é um mosaico pleno, né, grande, não é de peças pequenas, todo feito com vitrofusão. E pra cá sim, a gente continua com o aproveitamento que eu mostrei pra vocês mais na frente. Esses pratos grandes aqui, esse prato, olhem só, esse prato, antes de quebrar, antes dele rachar, ele serviu de molde para fazer este prato de vidro. Ele foi o molde para este aqui. Aí ele rachou, ele quebrou. O que eu fiz? Eu remendei e forrei ele todinho com mosaico e ele serviu para receber como painel aqui o vaso de mosaico da suculenta também. Então aqui dá para vocês verem bem, né?
o reaproveitamento. O que foi molde antes para aquela peça, agora serviu como suporte para o mosaico. Aqui nesse setor eu aproveitei um monte de pallets que eu também juntei na rua. Eu achei que ia ficar interessante, recortei. Aí a gente trabalha de marceneiro também. Eu pego serrote, pego a tico-tico. Aí uma parte do pallet eu usei pra cá, e essa outra parte que são as patas, o apoio do pallet eu usei pra colocar os vasinhos. Aqui também, ó, por exemplo, pra vocês verem, caixa de vinho. A caixa de vinho serviu como uma prateleirinha que ficou bem interessante. Recortei as garrafas, olha, pra colocar aqui. As borboletinhas de vidro, mais suculentas que se criam sozinhas, recomendo, são maravilhosas, não dão nada de trabalho. Olha, mais pratos. Esse aqui eu até tô precisando retocar. São pratos que também quebraram, se vocês observem, tem as perfurações dos moldes de vidro, e aí eles vieram pro muro depois que quebraram. Essa aqui também é uma máscara feita com molde de gesso, que depois eu fiz o espelhamento, também sem nitrato de prata. E aqui, olha, vocês podem observar o que eu falei para vocês das ferramentas. Ó, ferramenta velha. Ah, isso aqui eu tô matando um funguinho que apareceu aqui. Já passo a dica para vocês. Apareceu um fungo aqui nas suculentas, que a suculenta fica branquinha. Aí eu preparei água com vinagre e eu tô borrifando, e é uma maneira natural da gente combater esse fungo. Tá ficando bem legal, já recuperei várias. Aqui, olha, era um móvel que eu tirei do antigo ateliê, e as portas do móvel eu envernizei e trouxe pra cá. Coloquei um cabo de aço, na real coloquei não, meu marido colocou pra mim um cabo de aço, ó, pra prender, e elas serviram de prateleira. Isso aqui era uma máquina de moer carne, que eu também usei para plantar. Fica bem interessante, a gente pode aproveitar muita coisa. É só ter imaginação. Esses vasos aqui eu conto para vocês, depois eu vou fazer um videozinho para vocês de como a gente pode reaproveitar os vasos. Esses vasos aqui, muitos deles são vasos que a gente ganha as plantas e de repente as plantas não sobrevivem. As minhas amigas todas já sabem, as plantas morrem, elas trazem os vasos para mim. Eu lavo, limpo e faço mosaico, e depois eles voltam para cá com uma nova planta. Fica tão bacana, não vai pro lixo, a gente reaproveita. Olha que linda que elas estão. Todas suculentas. Mais adiante eu vou mostrar para vocês uma coisa que ficou muito legal que eu fiz logo que eu vim para esse espaço. Tinha um tanque jogado no meio do pátio, um tanque velho, esses tanques de cimento, de lavar roupa. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer. Inicialmente ele se transformou numa fonte de água, e agora ele se transformou num grande vaso de suculentas. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Bom, agora nós estamos na fonte que eu falei para vocês. Essa fonte, esse tanque, ele estava jogado no pátio quando eu me mudei para cá, e ele estava rachado. Eu fui na ferragem, comprei um produto leitoso que a gente passa por dentro para ele não vazar água. Porque inicialmente ele funcionava como fonte de água mesmo. Essa torneira aqui dentro tinha água, não tinha plantas, tinha água, e tinha uma bomba dessas parecida com bomba de aquário. Então eu enchia de água, ele alimentava e vinha por aqui. Só que daí todo mundo, quando vinha fazer alguma coisa aqui, fazer algum serviço, jardineiro, enfim, vinha e fechava achando que eu tinha deixado a torneira aberta. Aí entupia a bomba, e a vegetação aqui perto começou a dar muito trabalho. Isso aqui é um jasmineiro maravilhoso. Começou a dar muito trabalho, aí eu resolvi plantar as suculentas. E para minha surpresa, não sei se vocês já sabiam, de repente vou falar uma coisa que vocês já sabiam, para mim foi novidade. Essas suculentas eram mini suculentas, elas estavam em vasinhos pequenininhos e eram pequenas. Quando eu transportei elas para cá, elas ficaram gigantes, olha que coisa mais linda. Ou seja, que de acordo com o tamanho do vaso vai ser o tamanho da suculenta, né? Eu achei fantástico, e aqui elas gostaram, né, do lugar, tão bem legais. Aqui nos fundos vocês vão ver agora, ó, mais vasos de aproveitamento, ó, mais mosaico. Isso aqui não é de vidro, isso aqui é um resto de azulejo. Aqui, olha, isso aqui é uma treliça. No fundo tem outra, ela tá até sujinha, precisava dar uma lavada, porque elas ficam na rua mesmo, na chuva, não tem problema nenhum. O vidro não fica castigado por causa disso. E ali na frente vocês vão ver as folhas que eu falei pra vocês. Que eu enlouqueço a minha filha, meu marido, meu pai, quando a gente anda pela rua, que eu vejo alguma folha bonita que eu possa utilizar para fazer de cimento ou de gesso,
Porque essas de cimento não me servem como molde para o vidro, para ir no forno. Se eu quisesse que elas servissem de molde para eu fazer umas folhas de vidro no formato da costela de Adão, eu teria que usar folha natural, fazer o molde de gesso com uma mistura de quartzo, porque isso deixa o molde mais refratário, e aí sim ela poderia ir para o forno. Essas não, eu faço de cimento e elas vão diretamente para o forno. Bom, e aqui é onde toda a mágica acontece, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouquinho do ateliê. Aqui, olha, nós temos tudo isso que vocês estão vendo aqui são moldes. Lembra que eu falei lá anteriormente da peça de gesso, das máscaras ali fora? Pois então, tudo isso aqui são peças que para nós servem como molde para fazer vidro. A gente coloca o vidro plano aqui em cima e ele acompanha o formato da peça que está embaixo. É assim que a gente faz os utilitários. Aqui, ó, vocês podem observar que a gente tem de biscoito cerâmico, a gente tem de inox, a gente tem de porcelana, tudo isso aqui é molde. Olha, algumas peças em espera para ir para o forno, algumas já fizeram a primeira queima, estão indo para a segunda queima. Tá vendo? Olha, aqui, essa mão é de vidro, depois eu vou falar dela para vocês. Aqui, por exemplo, ó, a peça está sendo recortada e está na espera do molde. Depois, quando ela vai para o forno, ela assume esse formato. Bom, essa bagunça típica de todo ateliê, né? Pincéis, tesouras, ferramentas, tudo básico para a gente poder trabalhar. Aqui eu tenho um dos fornos, eu tenho mais na área externa do ateliê, eu tenho uma maquinária pesada para perfuração, para polimento, forno para escultura, e aqui eu tenho esses dois, que são os que eu mais uso. Esse é um forno horizontal, depois tem um outro vertical aqui, ó. A gente estava trabalhando ontem com as alunas, é aqui onde acontecem os cursos presenciais, né? Aqui eu tenho outro forno, que é um forno que eu uso também para queima de cerâmica, porque às vezes a gente, como eu também fabrico os meus moldes, então eu faço os moldes de cerâmica e queimo nesse forno. E tudo aqui no ateliê a gente que organiza, as caixas, vocês vão observar que aí eu tenho umas caixas que estão identificadas. Como eu tenho muito produto, eu tenho que identificar para poder organizar, né? As caixas eu faço na medida também, de acordo com o que vai ser guardado aí dentro. E aqui é uma mesa de luz, para que a gente também faça serigrafia sobre vidro, né? Então a gente tem todo o maquinário, tudo que se precisa aqui dentro do ateliê. A mesa que eu uso para bater argila, que no momento está sendo utilizada para trabalhar com madeira, porque eu estou fazendo uns suportes para outras peças. Então tudo acontece aqui dentro. A gente serra madeira, a gente faz mosaico, a gente trabalha com vidro. Ah, eu ia falar pra vocês da mãozinha que eu esqueci aqui atrás. Olha só, essa mãozinha é minha mãozinha. Isso aqui é uma das possibilidades que a gente tem para trabalhar com vidro. Isso é uma peça de casting. Eu utilizei um material, vou virando bem devagarzinho para vocês poderem ver. É minha mão mesmo, gente. Todas essas veias grossas, olha só. É bem minha mão, até as impressões, olha, os pelinhos da mão, tudo aparece. Eu utilizei alginato. Coloquei o alginato dentro de um baldinho, coloquei a minha mão dentro, na posição que eu queria, deixei endurecer o alginato, tirei a minha mão com muito cuidado, enchi aquele molde de alginato com cera, depois tirei o alginato, ficou só a mãozinha de cera, aí eu fiz todo um molde de quartzo e gesso, descerei, e depois enchi o molde com vidro e queimei. Olha só que fantástico. Falta polimento ainda, não finalizei. Mas queria mostrar para vocês, porque para vocês verem que também dá para fazer esculturas. Não são só utilitários, não é só bijuteria, enfim, dá para fazer muita coisa. E aí, como eu falei para vocês, aqui é o espaço onde acontecem os cursos presenciais. Só que ultimamente tem muita gente me pedindo, pessoas que moram longe ou porque não tem tempo, enfim, estão me pedindo cursos online. E eu tô pensando nessa possibilidade, então eu espero que logo, bem rapidinho a gente tenha alguma novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado do ateliê. Se vocês gostaram, deixa um likezinho aí, faça seu comentário. A gente tem a página no YouTube também, se inscreva, não adianta só botar o ok ou botar que gostou. No YouTube vocês precisam se inscrever para que a coisa funcione. Quanto mais gente se inscreve, quanto mais gente participa, mais coisas a gente pode colocar. A gente se vê na próxima, tá?